12 de outubro está começando o Informe ANPC, que traz na sua primeira edição novas informações sobre a proposta de criação do Conselho Deliberativo da Política do Cacau. Eu sou a jornalista Caliana Mesquita e este é o Informe ANPC, agora levando informação em áudio e radiodifusão para os cacauicultores do Brasil. A criação do Conselho Deliberativo do Cacau, iniciativa proposta pela Associação Nacional dos Produtores de Cacau e encaminhada pelo deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, com o objetivo de atender os anseios coletivos dos produtores de cacau, foi na semana passada rejeitado pelo Ministério da Agricultura, mediante ao parecer da direção da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, que julgou inviável sua criação sobre a justificativa de que as câmaras setoriais já exercem funções semelhantes ao do pretendido conselho, e que o café, que foi citado na justificativa da proposta, não poderia servir de comparativo, visto que o Conselho do Café, que foi instituído em 1981, possui fundo próprio, realidade que se difere da vivida pelo cacau. Justificativas que provocaram indignação entre os produtores de cacau, em especial aos associados da ANPC, que por meio da sua presidente, Vanusa Barroso, manifestou o descontentamento com a posição apresentada pelo diretor da CEPLAC. Somos 93 mil produtores de cacau, temos 6 estados produtores de cacau e tantos outros iniciando com a produção cacaueira. O agronegócio cacau tem um PIB estimado de mais de 21 bilhões. Nesse sentido, a ANPC pediu ao governo federal a criação do Conselho Deliberativo da Política do Cacau, tipo do café. Pois bem, para nossa surpresa, o governo, através do diretor da CEPLAC, o senhor Valdec Júnior, negou esse pedido. Na última terça-feira foi a vez do deputado governista, autor do pedido, se manifestar. Domingos Sávio falou para o Informe ANPC e emitiu sua posição perante o futuro da proposta e explicou por que o Conselho do Cacau é tão importante para o cacauicultor e para a economia do Brasil. Deputado, como vice-presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, como o senhor avalia os problemas enfrentados pelo café e o leite, por exemplo, com o que o cacau está enfrentando nas últimas décadas? Olha, a experiência que eu adquiri ao longo não só do período de vice-presidente da Comissão da Agricultura, mas de uma vida dedicada ao agro. Eu sou deputado federal já por 3 mandatos, mas no período de deputado estadual e mesmo como prefeito, eu sempre me dediquei às causas do agro. E o agro brasileiro é responsável por boa parte do desenvolvimento do nosso país, especialmente nas últimas décadas. E o café e o leite têm um papel importantíssimo nisso, assim como o cacau tem um papel importante há séculos, né? O cacau é uma cultura importantíssima do ponto de vista econômico e do ponto de vista social, pelos milhares de empregos que geram. E assim como o leite e o café enfrentam problemas, muitas vezes problemas de crédito, problemas no mercado, o cacau ultimamente vem enfrentando problemas e eu vejo que, assim como o leite, que às vezes sofre com importação predatória, o cacau vem sofrendo com importação predatória, e essa importação, se não tiver o mínimo de controle por parte do governo, principalmente com relação às pragas que podem trazer para o Brasil, pode gerar graves prejuízos para esta cultura tão importante para o nosso país. Por isso eu não tenho dúvida que precisamos de uma política nacional de defesa da produção do cacau, de proteção dessa produção, porque o Brasil tem condições não só de voltar a ser autossuficiente na produção de cacau,
como de voltar a ser um exportador, como já foi no passado. Então, neste momento, eu entendo que falta, sim, uma política de defesa da produção nacional de cacau e precisamos lutar por isso. Então, deputado, trazendo aí a sua experiência, vivência junto com a cultura do café, em que o Conselho Deliberativo do Café, que foi criado em 1981, beneficiou o produtor e a cafeicultura brasileira? Olha, o Conselho de Defesa da Cafeicultura Brasileira, ele é importantíssimo, porque, na verdade, não se pode pensar numa política pública sem que haja participação de quem produz. Então, o Conselho Deliberativo do Café, ele significa a presença do produtor de café se reunindo periodicamente, levando as suas demandas, as suas preocupações, as suas dificuldades ao Ministério da Agricultura, ao MAPA, ao Ministério da Economia, para que haja uma harmonia entre quem produz e quem governa. E, obviamente, a partir da existência do Conselho Deliberativo, nós tivemos um fortalecimento das políticas públicas em defesa da cafeicultura brasileira, inclusive com a criação do FUNCAFÉ e, obviamente, também a administração, a gestão desse fundo tem o controle governamental, mas tem a participação direta dos produtores através desse conselho. Portanto, é um conselho importantíssimo e que deveria ser exemplo para outras áreas da produção rural ter também os seus conselhos atuantes. Então, como justificativa para a rejeição do pedido de criação do Conselho Deliberativo do Cacau, o MAPA CEPLAC argumenta que ele, o Conselho do Cacau, não pode ser comparado ao Conselho do Café, mediante a uma inexistência do fundo próprio. Porém, se comparamos a trajetórias de formação do Conselho do Café, o mesmo só obteve seu fundo próprio em 1987, ou seja, 6 anos após a sua criação. Desta forma, deputado, como o senhor avalia a negativa do MAPA CEPLAC e o que é possível ser feito para que a proposta de criação do Conselho siga ativa no âmbito nacional? Eu não vou fazer uma análise da posição do Ministério, porque eu não tive a oportunidade de conversar com o ministro, com seus técnicos, sobre este tema, criação do Conselho Deliberativo do Cacau. Mas posso dar aqui a minha posição. Eu sou amplamente favorável à criação de um Conselho Deliberativo do Cacau, pela importância da cultura do cacau no Brasil, importância econômica, importância social, importância até histórica, e é óbvio que a criação de um Conselho Deliberativo que possa contribuir na formulação de uma política pública adequada para o setor será benéfico para o setor da cacauicultura, para que o governo tome decisões acertadas a respeito deste tema. Acredito que devemos insistir na defesa da criação do Conselho e eu mesmo, como parlamentar, me coloco à disposição para avaliarmos a possibilidade de apresentarmos um projeto de lei nesse sentido, observados os aspectos constitucionais, é claro, para a iniciativa desta proposta. A presidente da ANPC reafirmou as palavras do deputado e falou sobre a postura da associação para o andamento da proposta. Bom, só temos a agradecer ao Domingos Sávio, esse deputado que estendeu a mão para os produtores de cacau. Em Minas Gerais já começam os plantios de cacau no norte de Minas e a tendência são outros estados brasileiros iniciar o cultivo de cacau. E nós termos o deputado Domingos Sávio, que já é um deputado pró-agro, com certeza o setor vai ganhar muito, pois ele entende que nós precisamos de políticas públicas para o nosso setor. E é só com o Conselho Deliberativo do Cacau é que nós poderemos chegar próximo ao governo e levar as nossas demandas diretamente para ele. Então, meu muito obrigada. Como presidente da ANPC, eu quero agradecer demais ao Domingos Sávio e dizer que
nós estaremos juntos e iremos insistir com a aprovação do Conselho Deliberativo do Cacau. Iremos formar uma frente parlamentar, uma bancada de parlamentares que queiram defender o nosso setor agora para o ano de 2023 e iremos lutar em prol de conseguir os nossos objetivos. Nós da NPC não só iremos insistir na criação do Conselho Deliberativo da Política do Cacau, como também temos a certeza de que iremos conseguir. É só uma questão de tempo. Este foi o Informe ANPC, dando voz e vez ao produtor de cacau do nosso Brasil. Siga a associação nas redes sociais anpc.org.br e seja um associado.